Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez, estamos nos preparando para mais um estudo da Escola Dominical da Igreja Metodista Canaã, no bairro União Belo Horizonte. Nós estamos ministrando sobre o tema O Tabernáculo e já demos 2 lições neste assunto. No domingo passado, nós conhecemos a divisão propriamente dita do tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Exploramos bastante a parte referente ao átrio. E hoje nós vamos trazer a primeira mobília deste local, que é o altar do sacrifício, ou o altar das ofertas queimadas, ou o altar de bronze. Todas essas expressões estão se referindo exatamente à primeira mobília que se encontra no átrio. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, sua simbologia, sua importância, e nós vamos ver o quanto nós podemos ser edificados com o estudo sobre o tabernáculo. Eu tenho recebido dos irmãos vários retornos de que têm sido abençoados por este estudo. E eu creio, sinceramente, que Deus tem muitas coisas ainda a nos revelar no decorrer destes estudos de escola dominical. Estou muito feliz com a sua presença, com a sua audiência, com a atenção e as orações que você tem dedicado a nós e aos nossos estudos. E te convido a orar mais uma vez nesta manhã de domingo, para que Deus possa estar nos abençoando, tanto a nós que estamos reunidos aqui nesse primeiro momento, nos domingos às 10 horas, quanto aqueles que vão ver em horários diferentes ou dias diferentes, para que eles sejam também igualmente abençoados. Vamos orar então? Deus querido, nesta manhã, nós te louvamos por quem tu és, te louvamos pelo teu poder, pela tua maravilha, pela tua majestade, pela tua grandiosidade. Muito obrigado, ó Pai, nós te rendemos adoração, louvores, ações de graças por tudo isso e pelo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. E nesta manhã, Senhor, nós clamamos a tua bênção para o ministrar desta lição, para que os corações se sensibilizem, estejam abertos à ação do Espírito Santo de Deus para conhecer mais um pouco da sua palavra. Nós louvamos e colocamos todas estas pessoas que estão conosco nesta manhã ou estarão conosco em outros horários, para que o Senhor as abençoe ricamente e acrescente à sua fé mais força, mais renovação de ânimo. Nós te louvamos, te bendizemos, pedimos essas coisas no nome poderoso de Jesus. Amém. Mais uma vez eu vou trazer à sua memória a planta baixa do tabernáculo para você se lembrar da panorâmica que a gente tem aqui através desta planta. A entrada ali, pelo leste, a entrada no tabernáculo, nós vamos entrar pelo átrio e encontrar primeiramente o altar de bronze, depois o lavatório ou pia de bronze. E aí, quando entrarmos na tenda, no tabernáculo propriamente dito, no primeiro local, no primeiro compartimento, que é o lugar santo, nós vamos encontrar, à direita de quem entra, a mesa do pão da propiciação, ou a mesa dos pães da preposição. E do lado esquerdo, o candelabro de ouro. E no centro, o altar do incenso. Depois, no outro compartimento, o lugar santíssimo, ou santo dos santos, um único móvel que é a arca da aliança. Então, assim, olhando nessa planta baixa, a gente tem uma visão panorâmica do tabernáculo e nós podemos memorizar isso tudo aí para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Queridos, o altar da oferta queimada ou o altar do sacrifício ou o altar de bronze, qualquer uma dessas expressões que eu usar, nós vamos estar nos referindo exatamente à mesma mobília. Era uma das características mais visíveis no pátio do tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém também. Por estar posicionado entre a entrada do pátio e o acesso que levava ao lugar, o santo lugar do santuário, ninguém poderia chegar à presença de Deus sem primeiro passar por esse altar de tamanho considerável. Na verdade, é o maior móvel do tabernáculo. A sua localização central é significativa, pois lembrava
aos adoradores israelitas que o acesso a Deus dependia da eficácia de vários tipos de sacrifícios ali apresentados. Esses sacrifícios eram essenciais para garantir que pessoas pecaminosas e contaminadas pudessem se aproximar com segurança da presença santa de Deus. Nós vimos um pouco disso no estudo passado. Se você não assistiu, eu te sugiro voltar lá e assistir, que nós vamos falar muito sobre as ofertas, né, que eram oferecidas ali, inclusive no altar do sacrifício. Para compreender a função do altar, localizado fora do santuário onde Deus habitava, é útil observar que os rituais da expiação associados ao altar do tabernáculo e posteriormente ao templo, eles se originaram lá no Monte Sinai, quando os israelitas entraram em um relacionamento único de aliança com Deus. Olha que interessante esse detalhe. Ao chegar ao Monte Sinai, depois que eles saíram do Egito, libertos pela mão de Moisés, os israelitas eram expressamente proibidos de subir a montanha. Você vai encontrar isso em Êxodo 19, 12 e 13. O Monte Sinai foi separado como sagrado. Havia um limite demarcado em torno dele para evitar que as pessoas subissem. Somente a Moisés foi permitido subir. Qualquer outra pessoa que tentasse fazer isso seria morta. Isso mudou, no entanto, depois que Deus fez um pacto ou um tratado de amizade com o povo. Quando todo o povo afirmou seu compromisso de obedecer ao pacto da aliança, cujas condições foram prescritas ali nos 10 mandamentos, né? Você vai encontrar isso também em Êxodo capítulo 20 e no livro da aliança. Representantes dos israelitas puderam atravessar os limites do monte e subir com Moisés parte do caminho para o Monte Sinai. Ao fazê-lo, eles experimentaram uma visão extraordinária de Deus. Ainda que a visão deles fosse limitada, eles testemunharam que sob os seus pés, aos pés de Deus, havia uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Isso em Êxodo 24, versículo 10. Eles não apenas viram algo do esplendor majestoso de Deus, mas celebraram o seu novo relacionamento de aliança com Ele, banqueteando-se na montanha. Isso foi um encontro, acredito que de 70 anciãos com Moisés, ali num determinado trecho do Monte Sinai. Vendo-se o povo diante de trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés responde: não tenho medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Faça-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas, os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Êxodo 20, de 18 a 24. É importante ressaltar que antes que os representantes do povo pudessem subir a montanha para adorar ao Senhor de longe no Monte Sinai, eles tinham que oferecer sacrifícios em um altar de pedra construído no sopé da montanha. Então ali já foi construído um altar. Nem existia ainda o tabernáculo. O Senhor nem tinha dado a Moisés o modelo. Nesse altar, os israelitas apresentaram a Deus 2 tipos distintos de sacrifício: os holocaustos e as ofertas pacíficas. Interessante notar que é a primeira menção na Bíblia de ofertas pacíficas. Logo após esse evento inicial, onde foi selada a aliança, os israelitas construíram o tabernáculo, que é uma tenda muito ornamentada, projetada nos seus mínimos detalhes, para ser tanto uma morada para Deus, como uma tenda de reunião, onde as pessoas poderiam se aproximar de Deus. Para facilitar essa última função,
certos israelitas foram santificados como sacerdotes. E hoje nós vamos ter uma boa parte do nosso estudo também falando dessas pessoas que são levitas e sacerdotes. Em Êxodo 19, 3-6, nós lemos: E subiu Moisés a Deus, e Deus o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é maravilhoso, tremendo. E mais no final do nosso estudo nós vamos nos apegar de novo a esse trecho da palavra de Deus. Surpreendentemente, o processo pelo qual eles foram consagrados se assemelha ao que aconteceu quando a aliança foi ratificada no Monte Sinai. Mais uma vez foram apresentadas a Deus ofertas queimadas e ofertas pacíficas. O ritual para tornar os sacerdotes santos assume um significado adicional quando percebemos que para os israelitas o tabernáculo era, entre outras coisas, uma miniatura do Monte Sinai. Eu achei muito interessante essa parte que eu achei no site, comparando o tabernáculo ao Monte Sinai, porque é uma coisa muito diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. As 3 partes do complexo do tabernáculo representavam diferentes partes da montanha. Olha que interessante, nós temos o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. E a comparação é a seguinte: o lugar santíssimo, o mais íntimo do tabernáculo, pode ser comparado ao topo da montanha. O lugar santo pode ser comparado à encosta da montanha. E o pátio com seu altar de bronze representava o sopé da montanha. Assim como os representantes do povo tinham que ser consagrados através de sacrifícios em um altar antes de subir ao Monte Sinai, os sacerdotes tinham que ser consagrados antes de entrar no lugar santo. Com base no que é dito em Êxodo 29, sobre a consagração dos sacerdotes levíticos, as ofertas queimadas e as ofertas pacíficas alcançavam uma série de resultados. Aqueles que ofereceram sacrifícios foram resgatados do poder da morte. O animal funcionava como um substituto, tomando o castigo que deveria vir sobre os sacerdotes. Quando eram cobertos com sangue retirado do sacrifício, eles eram limpos da contaminação do pecado. O sangue do altar era então borrifado sobre os sacerdotes para santificá-los. E, finalmente, tendo sido consagrados, os adoradores deveriam comer a carne consagrada do sacrifício. Após a consagração inicial, os sacerdotes ainda deveriam apresentar a cada dia 2 holocaustos, um de manhã e outro ao pôr do sol. Esses sacrifícios diários, que reproduziam o que aconteceu quando a aliança foi selada, permitiam que os sacerdotes se aproximassem de Deus. Então, a ratificação da aliança no Monte Sinai foi uma ocasião única, mas fornece uma ilustração importante do que deve acontecer para permitir que as pessoas cheguem com segurança à presença de Deus. O altar do holocausto enfatiza as necessidades de expiação sacrificial e consagração. Porém, no Antigo Testamento, sacrifícios de animais apenas figuravam o templo celestial. E esses sacrifícios precisavam ser repetidos diariamente. A morte sacrificial de Jesus? Não. A morte sacrificial de Jesus é um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Na cruz, Jesus Cristo resgata, purifica e santifica aqueles que confiam somente nele pela fé. Somente aqueles que foram santificados por Cristo podem aproximar-se de Deus sem medo. Sendo assim, irmãos, o altar de bronze dava a condição de um perdão individual. E a Arca da Aliança, que nós vamos encontrar lá dentro do Santo dos Santos, dava a condição de um perdão coletivo.
À medida que nós estamos estudando, vocês estão entendendo melhor essas duas referências. O altar de bronze, o altar de holocausto e a arca da aliança dentro do Santo dos Santos. Esse texto que nós vimos, essa comparação do tabernáculo com o Monte Sinai, foi levantado por Ligado na Videira, um site que eu achei muito interessante esses comentários. Hoje, a ideia de matar animais em uma cerimônia religiosa é estranha para a maioria das pessoas, inclusive nós. Pensamos mal até a respeito daqueles que matam animais por razões religiosas ou supersticiosas. É verdade que o povo de Israel tinha costume de oferecer sacrifícios de animais ao Senhor, mas devemos ler o texto bíblico de acordo com o seu próprio significado e objetivo, é o que a gente chama de contexto. Segundo Ângel Manuel Rodrigues, na revista Adventist World, de agosto de 2010, o sistema de sacrifícios tinha 3 objetivos principais. Isso aqui chamou muito a minha atenção também. Os objetivos são devocional, alimentar e teológico. Olha que visão diferenciada. Expressão de sentimentos religiosos. Os israelitas costumavam oferecer sacrifícios para expressar gratidão e alegria ao Senhor. Aí, em Deuteronômio 27:7 diz assim: ofereçam também sacrifícios de comunhão e comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Às vezes, era oferecido a Deus o produto da terra, especialmente cereais. Não eram somente sacrifícios de sangue. Mas, na maioria das vezes, a pessoa oferecia sacrifícios de animais. E o valor da oferta era proporcional ao nível de gratidão que queriam expressar e também proporcional à condição financeira daquela pessoa. Alguns tinham condições de oferecer um touro, outros de oferecer apenas uma ovelha ou um cabrito, e ainda outros tinham condições de oferecer apenas uma ave. Oferecer um touro ou a fêmea de algum animal seria o mesmo que hoje, por exemplo, doar na nossa igreja uma oferta de elevado valor. Lembre-se que os animais eram meio que a conta bancária dos israelitas naquele processo. O segundo interesse era o interesse alimentar. Com frequência, os sacrifícios de animais uniam os interesses religioso e alimentar. Esse era particularmente o caso das ofertas de comunhão ou ofertas pacíficas, segundo a versão Almeida, revista atualizada. Essas ofertas eram levadas ao Senhor por razões religiosas específicas, mas ao mesmo tempo, a carne do animal era distribuída em uma refeição comunitária, segundo Levítico 7. Olha que legal, havia realmente o ritual, a oferta, mas depois virava um grande banquete entre as pessoas. Durante algumas festas religiosas, o rei oferecia grande quantidade de sacrifícios para providenciar carne para o povo naquelas ocasiões, mexer em sua própria conta bancária. Os israelitas obtinham carne por alimentação por meio do abate rotineiro. Havia o abate para se alimentar. Ou da caça de animais limpos, também, segundo Deuteronômio 12 e Levíticos 17. Nesse caso, em vez do sangue ser derramado na base do altar, como acontecia quando era um sacrifício, quando você matava um animal para se alimentar, esse sangue deveria ser derramado no chão e coberto com terra. Este ato mostrava respeito pela vida do animal como uma criatura de Deus, conforme Gênesis 9:4 e Levíticos 17:11. Então, havia uma diferença quando se matava um animal para comer rotineiramente, sem significado religioso. Eles foram proibidos por Deus de comer o sangue do animal, tinha que respeitar a vida. Então, esse sangue era derramado no chão e coberto com terra. Mas o sangue feito lá dentro, do tabernáculo, no altar do sacrifício, não. O sangue era derramado na base do altar ou em outras ocasiões salpicados lá nos demais compartimentos do tabernáculo, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Expiação e sacrifício era o terceiro objetivo dos holocaustos. Do ponto de vista teológico, o sacrifício de animais era um símbolo de reconciliação com Deus e da remoção do pecado e da impureza, conforme a gente vê em Levítico 4. Na maioria dos casos, a expiação, ou seja, a reconciliação e a purificação,
era realizada por meio de uma vítima de sacrifício, cujo sangue tornava possível a remoção do pecado e a impureza dos pecadores arrependidos. A teologia do santuário demonstra ser muito importante porque ela esclarece a natureza do pecado e da expiação. O uso de uma vítima do sacrifício mostra a ligação entre pecado e morte, expiação e vida. Os sacrifícios revelam que o pecado não pode ser separado do seu resultado, que é a morte. Né? O resultado do pecado é morte. A melhor maneira de expressar essa verdade era por meio do ritual da morte de um animal. E o fato de o animal ser uma vítima inocente indicava o alto preço da redenção. Os pecadores arrependidos podiam voltar para casa perdoados e vivos, mas somente porque uma vida foi oferecida em sacrifício no lugar deles. Olha como é que isso tudo vai nos preparar para aquele sacrifício final e definitivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa dimensão teológica dos sacrifícios está no centro do conceito bíblico de redenção e encontrou a sua expressão máxima, mais profunda, na morte sacrificial do Filho de Deus. Nos sacrifícios de animais e na morte de Cristo, a morte causava dor no coração de Deus, bem como no coração dos verdadeiros adoradores. E o quarto objetivo, ou a quarta expressão, né, dos holocaustos, o sofrimento dos animais, que mexe muito com a gente, né, diz o seguinte: a morte de animais nos sacrifícios trouxe consigo a dor e o sofrimento. Não temos a certeza de como esses animais eram mortos, mas estudiosos sugerem que, na realidade, o verbo usado ali, como ser morto, significava cortar a garganta. Nesse caso, a única dor era do corte, que drenava o sangue e imediatamente deixava o animal inconsciente. A intenção divina era reduzir o mínimo o sofrimento, que mostra que Deus se importava com os animais. Séculos depois de Moisés, a tradução judaica requeria que a faca usada fosse muito bem afiada e polida para evitar que a vítima sofresse uma dor desnecessária. É um detalhe um tanto quanto dramático, mas necessário para nos lembrar que todo sacrifício traz dor, né? Traz uma dor imensa. Bem, e nós vamos então ver agora quem eram essas pessoas que mexiam diretamente, né, nesse ritual, lidavam diretamente nesse ritual dos holocaustos, dos sacrifícios, das ofertas, né? Nós temos duas classes de pessoas, os levitas e os sacerdotes. Quem são os levitas na Bíblia? Qual era a função do levita? Vamos estudar um pouquinho sobre eles. Os levitas, como o próprio nome diz, eram os israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes do templo e do tabernáculo eram todos descendentes de Arão, que também era levita. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia. Levi foi um homem violento, mas seus descendentes se tornaram uma grande tribo. Durante a escravatura dos israelitas no Egito, nasceram os levitas mais famosos de Israel, que é Moisés e seus irmãos Arão e Miriam. Depois da liderança de Moisés, os israelitas se libertaram, saíram do Egito rumo à terra prometida. Miriam era uma grande profetisa e Arão foi escolhido por Deus para ser seu sacerdote, a ponte entre o povo e Deus, como consta lá em Êxodo 28. Mas por que os levitas foram escolhidos dentre as 12 tribos? Em Números 8, de 9 a 11, há a narração dessa escolha. Antes de chegarem à terra prometida, os israelitas ficaram 40 anos no deserto. Certa vez, durante esse tempo, os israelitas se rebelaram contra Deus e se voltaram para a idolatria. Mas a tribo de Levi se manteve fiel e lutou contra os idólatras. Por isso, Deus escolheu os levitas para trabalharem no serviço do templo. E quais eram as funções dos levitas?
Os descendentes de Arão eram os sacerdotes que eram os únicos que podiam entrar no edifício do tabernáculo para oferecer sacrifícios a Deus. Eles também abençoavam o povo, carregavam a arca da aliança e recebiam uma porção dos sacrifícios para o seu sustento. Os levitas foram impedidos de servir como sacerdotes, por isso eles eram reservados apenas para os descendentes de Arão, mas foram dedicados para um ministério auxiliar dos sacerdotes. Esses levitas eram divididos por clãs. Quando o templo foi construído lá em Jerusalém, o templo de Salomão, os levitas tinham assumido várias outras funções ligadas ao templo. Eles eram porteiros, guardas, administradores, músicos e líderes de louvor, professores que ensinavam as leis de Deus. Visto que trabalhavam para o templo, os levitas não receberam uma porção de terra como herança, como as outras demais tribos de Israel. Deus era sua herança. Seu trabalho no templo era muito importante para a nação. Por isso, o resto do povo tinha a responsabilidade de sustentar os levitas com seus dízimos. Isso está lá em Números 18. Os levitas depois davam o dízimo dos que tinham recebido para o sustento dos sacerdotes. Eles também receberam algumas cidades espalhadas por Israel para terem onde morar. Assim, os levitas estavam próximos de todos os israelitas. Lá em Números 8, 24, traz para nós um detalhe tão interessante. O serviço deles começava aos 25 anos de idade e aos 50 eles passavam para uma semi-aposentadoria. O Senhor disse ainda a Moisés, lá em Números 8, de 23 a 26. Isso diz respeito aos levitas. Os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro ou no tabernáculo. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim você designará as responsabilidades dos levitas. Então, era meio que uma semi-aposentadoria, porque eles iam se afastar oficialmente, mas eles poderiam estar contribuindo, ajudando os companheiros que estavam assumindo essas novas tarefas. Muito interessante, né? Atualmente, entre os judeus, ainda há descendentes de Levi, mas os levitas já não podem realizar todas as funções descritas no Antigo Testamento, porque o templo, como eu mencionei antes no estudo de domingo passado, ele foi destruído em 70 depois de Cristo. No Novo Testamento, Jesus institui uma nova ordem. Agora, todo cristão é dedicado a Deus e chamado para o servir, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Não é preciso ser levita ou de uma família especial. Todos devem cuidar da igreja e viver em consagração a Deus, refletindo a sua glória no mundo à sua volta. Em algumas igrejas, atualmente, se tornou popular chamar os membros do grupo de louvor de levitas, porque essa era uma das funções dos levitas israelitas, era liderar o povo no louvor no templo. No entanto, esses novos levitas não têm muito em comum com os levitas da Bíblia, que tinham muitas outras funções. No Antigo Testamento, nós vamos ver os sacerdotes que pertenciam a duas ordens. A primeira ordem era a tribo de Levi e a outra era a de Melquisedeque, a qual tinha origem desconhecida. Ela é mencionada lá atrás, no encontro com Abraão, no livro de Gênesis, E depois, na primeira ordem, a tribo de Levi, é que Arão foi consagrado a sacerdote por seu irmão Moisés, através da ordenança de Deus. E qual era, então, a principal função dos sacerdotes? Os sacerdotes agiam como intermediários no culto do Antigo Testamento. Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Por isso, cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas e sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Essa função também incluía a inspeção de animais que seriam sacrificados para verificar se eles estavam num estado apropriado para tal, como exigido lá
em Levítico 22, de 17 a 21. Mas, irmãos, esses sacerdotes também tinham uma função social. Eles eram líderes do povo. Pode-se dizer que a função social dos sacerdotes era como uma obrigação secundária, mas nem por isso deixava de ser importante e fundamental. Na verdade, a função social dos sacerdotes também era regulamentada pela lei de Moisés, ou a lei mosaica, e constituía parte importante do papel exercido pelo sacerdote na condução do povo a uma vida de santidade. Os sacerdotes, eles tinham a função de educar o povo na lei. Nós vamos ver isso em Levíticos 10, Deuteronômio 33, 2 Reis 17, 2 Crônicas 15, 17, Jeremias 18, Ezequiel 7, Malaquias 2. Eles ensinavam a lei ao povo e educavam o povo na lei. Também eles ficavam responsáveis por certas áreas de jurisprudência, se ocupando de certos assuntos da natureza civil. E em casos criminais complexos, cabia aos sacerdotes indicar a sentença correta de acordo com o padrão da lei, conforme Deuteronômio 21, 5. E os sacerdotes também cumpriam algumas tarefas relacionadas à área da saúde. Era a função do sacerdote fazer diagnóstico de certos tipos de lepras. Os sacerdotes, então, deveriam examinar determinadas pessoas e atestar se ela estava limpa ou se já tinham sido curadas, né? Ou se ainda permaneciam impuras. Eles também inspecionavam casas, roupas e utensílios que poderiam estar contaminados com mofo, por exemplo, que na época era atribuído um tipo de lepra. Havia certas particularidades que indicavam se uma pessoa que sofria de uma doença cutânea deveria ser considerada limpa ou imunda, isto é, curada ou ainda doente. Os sacerdotes eram os guardiões e mestres dos documentos, das tradições sagradas. Então, eles tinham um papel muito significativo e o povo respeitava muito a função e o ofício dos sacerdotes. Moisés fez por um breve tempo a função profética, ele exerceu, a função profética e o papel sacerdotal, conforme Êxodo 24. Todas as referências aos sacerdotes no Novo Testamento pressupõem uma continuidade histórica e religiosa do que eles faziam no Antigo Testamento. E isso, como eu disse a vocês, na época de Jesus estava em plena evidência, mas isso vai terminar quando o templo é destruído, nos anos 70 depois de Cristo. Então, ali cessa tudo. Cessam os sacrifícios, cessam o ofício sacerdotal, vai parar porque o templo foi destruído. Então, nós vamos ver qual era a figura agora do sacerdote mais importante, que era o sumo sacerdote. Sumo é uma palavra que significa supremo, máximo. O sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes, era o líder espiritual do povo de Israel no Antigo Testamento. Ele apresentava sacrifícios pelos pecados da nação e consultava a Deus em favor do povo. De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes trabalhavam no tabernáculo e depois no templo, oferecendo sacrifícios, louvores a Deus, ensinando as escrituras ao povo, como nós vimos ali, os desígnios dos sacerdotes. O sumo sacerdote tinha algumas funções especiais. Ele chefiava os sacerdotes, ele oferecia sacrifícios especiais como representante da nação toda e ele consultava a Deus em favor da nação. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava na área restrita do templo ou do tabernáculo, chamada de lugar santíssimo ou santo dos santos, para oferecer um sacrifício especial a Deus. Diante da arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, o sumo sacerdote oferecia o sangue de um sacrifício pelos seus próprios pecados e os pecados de todo o povo durante esse ano. Assim, todos os pecados seriam perdoados, segundo Levíticos 16. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Nós vimos um pouco disso no estudo passado, se é que os irmãos estão se lembrando. Então, quem podia ser sumo sacerdote? Como é que era escolhido? Para ser sumo sacerdote, era preciso ser descendente de Arão, que foi
o primeiro sumo sacerdote, né, escolhido por Deus. Precisava ser homem, não poderia ter defeito físico e ser aprovado por Deus. Então, quando Deus escolhe Arão, seus filhos vão exercer esse sacerdócio, né? E eles vão escolher novos sacerdotes e, consequentemente, o sumo sacerdote. Mas, que interessante, era vitalício, né? O sumo sacerdote só assumia quando o anterior morresse. Quando um sumo sacerdote morria, então, outro era escolhido e consagrado para o trabalho. Bem, esse sumo sacerdote, além de ter essa importância toda diante do povo, né, ele se vestia de uma forma diferenciada dos sacerdotes e para cada ocasião ele tinha uma roupa especial. No dia a dia, ele trazia uma roupa que tinha um significado tão grande. As vestes dele representavam as suas responsabilidades diante de Deus. Irmãos, e como deveria ser pesada essa roupa, porque ela trazia em si mesma uma simbologia tão grande. Nós vamos dar uma pálida ideia da grandiosidade dessa vestimenta do sumo sacerdote. Ele tinha uma roupa especial para ministrar diante de Deus. Ele tinha um peitoral, que vocês podem ver aí no slide, esse quadrado sobre o peito, né? Ele tinha um peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma tribo de Israel inscrita. E esse peitoral era tipo um bolso quadrado, né? Onde tinha essas pedras preciosas fixadas nele, mas dentro se guardava o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim era um meio que os sacerdotes judeus usavam para determinar a vontade de Deus. Quando era preciso tomar uma decisão ou escolha importante, os sacerdotes podiam recorrer ao Urim e Tumim. A Bíblia não descreve exatamente o Urim e Tumim. Provavelmente eram duas placas que eram uma forma de lançar sorte. No Antigo Testamento, o povo pedia orientação de Deus quando tinha que tomar uma decisão importante. Quando Deus não dava uma revelação por meio de um profeta, os sacerdotes então lançavam sortes para encontrar a resposta. Isso está descrito em Números 26, 55 e 56. Então, ali dentro daquele envelope, daquele quadrado onde estavam as pedras representantes das tribos, se encontrava o Urim e Tumim. Mas ele tinha também um colete sacerdotal com 2 ombreiras de pedra com os nomes dos filhos de Israel inscritos. Então, nesse colete, né, que o peitoral está por cima, esse colete ali, ele tem nos ombros 2 pedras, e nessas pedras estão gravadas 6 tribos em cada uma. Então, ele trazia sobre seus ombros o peso das 12 tribos e sobre seu peito as pedras representantes das 12 tribos. Havia ainda o cinturão, que era feito de fios de ouro e linho azul, vermelho e roxo, para prender o colete sacerdotal, o cinturão que amarrava na cintura, né, do sumo sacerdote, para prender o colete. Havia ainda o manto. O manto, em algumas versões, ele é chamado de éfode, que é uma palavra bem diferente, ou sobrepeliz. Ele era todo azul, com pequenos sinos nas bordas para fazer barulho quando o sumo sacerdote entrasse e saísse da presença de Deus. Então, é essa túnica azul que está por baixo aqui do colete sacerdotal. E tínhamos a túnica feita de linho para usar por baixo do resto da roupa. Era a túnica branca que está por baixo de tudo, de mangas compridas por baixo de toda a roupa. Então vamos ver a túnica, a éfode, né, que é azul, o colete sacerdotal, o peitoral, mas ainda havia algumas coisas, né? Havia ainda os calções para cobrir as partes íntimas e evitar situações vergonhosas. Então, os calções também eram de linho branco. E havia uma mitra ou turbante que constava uma placa de ouro atada à frente, inscrita com as palavras consagrado ao Senhor, ou em algumas versões, santidade ao Senhor. Então, ele usava algo na cabeça, que é uma mitra ou um turbante.
Essas roupas mostravam que o sumo sacerdote era o representante do povo de Deus, consagrado para servir a Deus. No dia da expiação, que é o Yom Kippur, que nós mencionamos no estudo passado, o sumo sacerdote trocava toda essa roupa. Ele mudava para uma veste de linho especial, que incluía uma faixa sacerdotal de linho fino, sem qualquer bordado. E essas vestes de linho eram usadas apenas uma vez, no dia que ele ia penetrar no Santo dos Santos, com aquele sacrifício feito somente no dia da expiação. E a cada ano eram feitas novas vestes para esse dia. Então, esses costumes do Antigo Testamento, eles nos trazem uma simbologia tremenda, né, irmãos? E nós vamos costurando essa simbologia através dos nossos estudos, e vocês vão entendendo cada vez mais do que significava e do que significou para nós todos os detalhes, né, do sacrifício de Jesus na cruz, do Calvário e do seu ministério terreno. Bem, nós então vimos que os sacerdotes eram pessoas designadas muito especialmente para servir no tabernáculo e depois no templo. Mas nós vamos ver que hoje ainda pessoas são chamadas de sacerdotes, são pastores, são padres, são líderes de igrejas cristãs, mas com a reforma protestante, esse ministério, ele se estendeu a todos nós. Olha que interessante, em Apocalipse 1:6, ele diz assim, que Deus nos constituiu sacerdotes. Deus nos constituiu sacerdotes. E eu peguei um texto aqui muito interessante, que exemplifica um pouco mais disso para nós. Ele diz o seguinte: nas brincadeiras de rua da infância, havia um apelido que ninguém gostava de receber. Quando apostávamos corrida, dizíamos, vamos ver quem chega primeiro até aquela esquina, o último a chegar é filho do padre. Filho do padre era uma maneira menos agressiva de chamar de filho bastardo ou filho nascido fora do casamento. Isso no meio da vizinhança basicamente católica. Nossa família, a pessoa que escreveu essa ilustração, disse que ela era de minoria evangélica. E os padres estavam em baixa, ninguém queria ser sacerdote. O tempo passou e essa pessoa acabou se tornando um pastor, título que ele disse que carregava com muito respeito. Mas com falcatruas para cá, escândalos para lá, as vocações entre pastores também estavam em baixa. Ninguém queria ser sacerdote. Os primeiros versos de Apocalipse nos fazem mudar radicalmente de visão. Lembram que Cristo nos libertou da escravidão do pecado para nos tornar um reino de sacerdotes. Isso significa que todos os cristãos têm o mesmo chamado, ser sacerdotes. Só para lembrar, o sacerdote é a pessoa responsável pelo culto a Deus, por não deixá-lo morrer, por cuidar dos detalhes, por manter acesa a chama da fé, o respeito a Deus, o amor ao próximo, o amor ao Pai. O sacerdote cuida também da adoração de tudo na vida que a faz retornar em gratidão ao Senhor e dizer, o Senhor tem sido bom para comigo e louvado seja o seu nome. Nós temos um chamado para sermos sacerdotes. E eu separei 2 versículos como conclusão. 2 versículos, 2 textos. Um em Êxodo 19, nos versículos 5 e 6, e outro em 1 Pedro, no capítulo 2, e os versículos 9 e 10. Olha que interessante, lá atrás, milhares de anos atrás, Deus disse ao povo de Israel, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, em algumas versões diz particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis, o verbo está no futuro, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso o Senhor dizendo a Moisés. Mas, irmãos, depois da morte e ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 9 a 10, ele vai usar agora os verbos todos no presente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quando Pedro dirige essas palavras, ele dirige não somente ao povo de Israel, mas a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Deus nos transforma num povo santo, em um reino sacerdotal. Quer dizer, todos têm responsabilidades e serviço diante de Deus. Nós somos um povo peculiar, de propriedade peculiar dentre todos os povos. Não mais somente o povo de Israel físico, mas todo o Israel de Deus, que são aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Queridos, essa lição traz para nós a importância que isso tinha no passado, mas a importância que continua a ter agora no presente e terá sempre no futuro. Que nós somos chamados por Deus para servir, assim como sacerdotes, levitas, sumos sacerdotes, sem agora praticarmos os sacrifícios de holocausto ou ofertas pacíficas. Nós não temos mérito próprio. Nós nos baseamos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, feito uma vez por todas, definitivamente, sem repetição, porque foi o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus. Então, que essa lição fale muito ao seu coração. Continue lendo Êxodo, Levíticos, a carta aos Hebreus, continue se informando, continue buscando. Deus continua falando aos nossos corações. No próximo domingo, nós vamos ter uma nova lição sobre o tabernáculo. Se prepare, divulgue, dê o link para as pessoas que você quer que elas tenham também esse conhecimento, para que, se elas não viram ainda as lições passadas, possam ver e continuar conosco uma série de estudos que vai edificar a nossa vida, com certeza. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua atenção. Hoje à noite nós ainda temos o culto online e o culto presencial, às 19 horas, lá na rua Cláudio José de Souza 341, no bairro União. E nós desejamos encontrar você lá. Se você não puder estar conosco presencialmente, nos acompanhe online, para que Deus seja louvado, através das nossas vidas. E às quartas, às 19h30, nós temos culto de oração também. Se tem algum pedido, você tem algum agradecimento, encaminhe ao nosso grupo da igreja para que possa ser divulgado nos nossos cultos de oração. Te desejo uma excelente semana, que Deus te abençoe sua família, que Deus esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hey YouTube, if you want to learn more about the Tabernacle of Moses or the team who created this incredible 3D model, click on the links on the left. Also make sure to subscribe and click the bell icon to be notified of future videos.